Colosso de Rhodes. Imaginem-se no coração do Mediterrâneo, na ilha grega de Rhodes, há mais de 2 milênios. Agora, elevem seus olhos e contemplem uma visão que desafiava a própria escala humana: o Colosso de Rhodes. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo não era apenas uma estátua, era um monumento à liberdade, à engenhosidade humana e à fé em um Deus, o poderoso Hélios, divindade do Sol. Por cerca de 56 anos, ele dominou o horizonte, uma sentinela de bronze colossal que se tornou uma lenda mesmo em vida. Mas o que levou à construção dessa maravilha e qual foi seu destino trágico? Para entender o Colosso, precisamos voltar ao ano de 305 a.C., Rhodes, uma próspera cidade-estado e um dos mais importantes centros comerciais do mundo helenístico, viu-se sitiada. Demétrio Poliorcetes, apelidado de sitiador de cidades, filho de Antígono I Monoftalmo, um dos diádocos de Alexandre, o Grande, cercou Rhodes por mais de um ano. Ele utilizou uma gigantesca torre de cerco, a Helépolis, que pesava impressionantes 160 toneladas. No entanto, os rhodianos, com sua frota e estratégias defensivas, resistiram bravamente, contando até com a ajuda do rei Ptolomeu I do Egito. Eventualmente, Demétrio, frustrado e com suas forças esgotadas, concordou em um tratado de paz e abandonou o cerco, deixando para trás grande parte de seu equipamento militar pesado. Em comemoração a essa vitória monumental sobre um dos maiores exércitos da época e para agradecer a Hélios pela proteção, os rhodianos decidiram usar os equipamentos abandonados por Demétrio e o dinheiro da venda de outros para erguer uma homenagem sem precedentes. A tarefa de transformar pilhas de bronze e ferro em uma divindade colossal coube ao escultor Carés de Lindos, um pupilo do famoso Lísipo. A construção durou impressionantes 12 anos, começando no ano de 292 e sendo concluída em 280 a.C. Não foi um projeto simples. A estátua foi erguida por seções, com um andaime de terra e madeira sendo construído ao redor da estrutura, subindo gradualmente com cada nova camada da estátua. Estima-se que o Colosso tivesse cerca de 33 metros de altura, equivalente a um prédio de 10 andares, e pesava aproximadamente 70 toneladas. Sua estrutura interna era de ferro, com blocos de pedra para dar estabilidade e volume, e a pele externa, a parte visível, era feita de placas de bronze fundido. Foi uma obra de engenharia monumental que exigiu não apenas habilidade artística, mas um profundo conhecimento em metalurgia e construção em grande escala. Como seria o Colosso de Rhodes? As descrições históricas e as moedas da época nos dão pistas. Hélios era retratado com uma coroa de raios de sol, um atributo clássico de sua divindade, segurando talvez uma tocha, simbolizando a luz e a vigilância de Rhodes. Seu rosto provavelmente era sereno e majestoso, como convinha a um deus, mas onde ele ficava? A imagem popular de que o Colosso se erguia sobre a entrada do porto, com uma perna de cada lado para que os navios passassem por entre elas, é quase certamente um mito. Tal pose seria uma proeza de engenharia impossível para a época e tornaria a estátua vulnerável a terremotos. A teoria mais aceita hoje, baseada em estudos arqueológicos e na engenharia, é que o Colosso ficava em uma das margens do porto, talvez sobre um pedestal alto, ou em uma área mais elevada na cidade, como uma colina, de onde ele poderia ser visto por todos os que chegavam pelo mar. Ilustrações modernas que mostram a estátua com as pernas abertas são, portanto, uma licença artística e não um retrato fiel da realidade. Mas como muitas das grandes criações da antiguidade, o Colosso não estava destinado a durar. Em 226 a.C., apenas 56 anos após sua conclusão, Rhodes foi atingida por um dos mais fortes terremotos já registrados na região. A terra tremeu com uma fúria inimaginável, e o colossal Hélios não resistiu. Plínio, o Velho, relatou que, poucas décadas depois de sua ereção,
ele foi derrubado por um terremoto. A estátua, que se mantivera de pé por mais de meio século, ruiu na altura dos joelhos, tombando ao chão em uma massa retorcida de bronze e ferro. Os rhodianos, embora devastados, tiveram a oportunidade de reconstruí-lo, pois Ptolomeu III do Egito ofereceu ajuda financeira. No entanto, um oráculo de Delfos, talvez temendo a ira de Hélios por uma reconstrução prematura ou por outras razões políticas, os aconselhou a não fazê-lo. Assim, os restos do colosso permaneceram por séculos, uma montanha de ruínas que ainda inspirava admiração. Mesmo em ruínas, o Colosso de Rhodes continuou a ser uma das 7 maravilhas. Os fragmentos da estátua eram tão impressionantes que, segundo o historiador Plínio, o Velho, poucas pessoas podiam abraçar o polegar. Ele se tornou um símbolo de força, da resiliência de Rhodes e da magnificência da engenharia antiga. Sua imagem e conceito inspiraram inúmeras obras de arte e monumentos posteriores. Pensem, por exemplo, na Estátua da Liberdade, que em sua mão elevada com a tocha e sua imponente estatura ecoa o espírito do Colosso. Não é uma coincidência que, após a destruição do Colosso, o famoso lema "Deus ajuda aqueles que se ajudam" se tornou um dos lemas da ilha de Rhodes, refletindo a autoconfiança e o espírito independente que a estátua representava. Há até hoje discussões e propostas para uma possível reconstrução do Colosso, um testemunho do seu poder duradouro na imaginação humana. E o que aconteceu com os restos do Colosso? Eles permaneceram no local por quase 800 anos, uma atração turística por si só. Mas no século VII a.C., após a conquista árabe de Rhodes em 653 d.C., os fragmentos de bronze foram vendidos. Segundo a tradição, eles foram comprados por um comerciante judeu de Edessa, que precisou de 900 camelos para transportar o metal. Isso nos dá uma dimensão do volume de material usado em sua construção. A história do Colosso também nos lembra que as maravilhas do mundo antigo, embora gigantescas em escala, eram intrinsecamente ligadas à vida das pessoas que as criaram e às forças da natureza que as moldaram. É um testemunho da ambição humana e da fragilidade da existência. Embora o Colosso de Rhodes não esteja mais de pé, sua história continua a fascinar e inspirar. Ele nos lembra de um tempo em que a humanidade ousou construir algo verdadeiramente extraordinário, uma homenagem a seus deuses e à sua própria resiliência. Uma maravilha de engenharia, arte e simbolismo, o Colosso de Rhodes permanece, em nossa imaginação, uma das maiores criações da antiguidade. Ele nos convida a refletir sobre a beleza da criação humana e a inevitabilidade da mudança. Que sua história continue a nos inspirar a sonhar e a construir. Se você gostou de mergulhar nessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais viagens no tempo.